Pessoal, vamos fazer uma aula hoje de crase, muito usual nos concursos a crase. Vamos falar de algumas regras da crase. Crase é o acento grave, a preposição mais o artigo. Então vamos à primeira regra de crase. Preposição mais artigo. Por exemplo, fui à feira. Então quem vai, vai a. Isto é a preposição. E feira aceita o artigo feminino a. Então são dois as. O a do verbo ir, quem vai, vai a. Isso é uma preposição. E o a da feira, que é um artigo. Fui à feira. Por isso a crase. Fui à feira. Moçada, uma maneira de você confirmar a crase é trocar feira por mercado, que é o masculino. Fui ao mercado. Então fica legível a preposição e o artigo. Preposição a, artigo o. Fui ao mercado. Por exemplo, eu falo para vocês, referiu-se à menina. Quem se refere a. Isso é preposição. E o a da menina é o artigo. Juntam-se os dois, faz-se a crase. Então, referiu-se à menina. Troque para o masculino. Referiu-se ao menino. Este é o primeiro caso de crase e o mais importante. Preposição mais artigo. Molezinha, gente, é só trocar para o masculino. No masculino vai dar ao. É lógico que você não vai colocar a crase no masculino. Referiu-se ao menino. Você vai colocar a crase no feminino. Referiu-se à menina. Entenderam? Segundo caso de crase, locuções femininas. Elas indicam circunstância. À esquerda, à direita, à tarde, à noite, às vezes, à medida que, à proporção que. Por exemplo, à espera de um milagre, que é o caso de vocês, para passarem no concurso. À espera de um milagre, à esquerda, à direita, às vezes, à toa, à medida que, à proporção que. São locuções femininas. Locuções são duas palavras, ó, à espera. E elas indicam circunstâncias de tempo, modo, lugar. Tranquilinho? Molezinha. Então esse é o segundo caso. Terceiro caso, aquele, aquela e aquilo. Pronomes demonstrativos. Por incrível que pareça, aquele e aquilo masculinos podem receber crase. É só você prestar atenção no termo regente, ó. Referiu-se àquele homem. Quem se refere a, junta com o a do aquele. Então, crase. Troque mentalmente por a este homem. Referiu-se a este homem. O a este não tem, mas o aquele tem. Por exemplo, fez alusão àquela professora. Fez alusão a esta. Você troca mentalmente e coloca a crase no aquela. Quem faz referência a. Junta com a do aquela, fez referência àquela professora. Por exemplo, fiz alusão àquilo. Quem faz alusão a. Junta com o a do aquilo, crase. Fez alusão a isto. É só trocar mentalmente. Então pode haver crase antes do aquele, do aquela e do aquilo. É só trocar mentalmente por a este, a esta, a isto. Tranquilinho? É só prestar atenção se há um termo que pede o a. Quem faz alusão a. Quem faz referência a. Quem se refere a. E juntar com o a do aquele, aquela e aquilo. Molezinha? Quarto caso nosso, gente. A crase antes do que. Só uma forma de haver crase antes do que. É assim, ó. Esta camisa é igual a que uso. Esta camisa é igual a que uso. A camisa que aparece aqui, ela se repete antes do que. Só que ela está elíptica, ela está oculta, ó. Esta camisa é igual a camisa que uso. Você não vai escrever mais uma vez camisa, ela está elíptica. Esta camisa é igual a que uso. Então você vai colocar crase, porque se é igual a. E sai um a da camisa que está elíptica, que está oculta. Esta camisa é igual a que uso. Tá? Mentalmente você tem que fazer essa lógica, ó. Esta camisa é igual a camisa que uso. Entenderam?
A atividade que ora realizas é semelhante à que realizei em 89. Então, se é semelhante a. E aí junta com a da atividade, que também está elíptico. Entenderam? Se você trocar por um masculino, o trabalho que ora realizas é semelhante ao que realizei em 89. Vai ser aquela mesma regra da primeira. Trocar por um masculino vai dar ao. Esta camisa é igual a que uso. Este roupão é igual ao que uso. Molezinha? Moçada, o quinto caso. A crase antes do qual, pronome relativo. Um pouquinho complicada a crase antes do qual. Ó, esta é a matéria a qual me refiro. O que você vai fazer? Esta é a matéria, é uma oração. A qual me refiro, é uma segunda oração. Vamos trocar matéria por conteúdo, ó. Esta é a matéria a qual me refiro, com crase. Este é o conteúdo ao qual me refiro. Então, se você trocar por masculino, vai dar o ao, conforme a gente combinou. Se der ao, você coloca a crase. Esta é a matéria a qual me refiro. Este é o conteúdo ao qual me refiro. Ou você pensa assim, ó. Esta é a matéria. Você separa, é a primeira oração. A qual me refiro. Leia a segunda oração. A qual me refiro. O sujeito é eu. Eu me refiro à matéria. Esse a qual é a matéria. Eu me refiro à matéria. Então, por que há crase aí? Porque a segunda oração tem um sujeito, eu. Tem um verbo que pede o a, me refiro. Quem se refere a. E tem o a qual, que é a matéria. Por isso esse a qual recebe crase. Porque ele é um pronome que recupera uma palavra feminina, matéria. Esta é a matéria a qual me refiro. Então esse a qual aí recupera matéria. É como se nesse a qual você lesse matéria. Eu me refiro à matéria. Entenderam a crase antes do qual? Então vamos ao sexto caso, que é a crase facultativa. 3 casos de crase facultativa. Antes de nome de mulher. Ele fez alusão a Márcia. Se você conhece a mulher, se você tem uma atitude de conhecimento, se você tem uma atitude de... Você sabe quem é a pessoa? Você coloca a crase. Ele se referiu a Márcia. Porque aí você coloca o artigo. Se você não sabe quem é a pessoa, não tem intimidade com a pessoa, você não coloca a crase. Ele se referiu a Márcia. Tá? Então, antes de nome de mulher, é facultativo. Facultativo em que sentido? Se você conhece a pessoa, coloque a crase. Se você não conhece, não coloque. Por exemplo, o professor Rossini fez alusão a Joana d'Arc, morta durante a Inquisição. É lógico que eu não vou colocar crase, porque eu não conhecia a Joana d'Arc, não tenho intimidade com a Joana d'Arc. Entenderam? Outra crase facultativa, depois do até. Fui até a praia. Crase facultativa, depois de até. Fui até a praia. E o último caso de crase facultativa, antes de pronome possessivo feminino. Minha, sua, nossa. Referiu-se a minha mãe, referiu-se a sua mãe, referiu-se a nossa mãe. Facultativo, o uso de crase. Entenderam o sexto caso? Crase facultativa, até minha mulher. Então, depois de até, antes de minha, nossa, sua, e antes de nome de mulher, até minha mulher. Molezinha? E o sétimo caso, não há crase. Pessoal, não há crase. Não tem jeito de colocar crase. Antes de masculino, bife a cavalo não tem. Ele anda a pé não tem. Porque masculino não tem artigo a. O artigo que antecede masculino é o. Então não há crase antes de masculino. Não há crase antes de verbo. Estava a cantar. Ó, cantar é verbo, não há crase. Não há crase antes de palavras repetidas. Frente a frente, cara a cara. Não há crase entre palavras repetidas. Não há crase antes de pronome demonstrativo. Isto, este, essa. Isso, esse, essa. Com exceção daquela nossa regra 3. Aquele, aquela e aquilo. Aquilo é uma exceção, a nossa regra 3. Então não há crase antes de pronome demonstrativo. Isto, este, essa.
Não há crase antes de pronome indefinido, nada, ninguém, tudo, algo, alguém, alguma, qualquer. Não há crase antes de pronome indefinido. Não há crase antes de cuja, quem, mim e ela. Ó, pronomes, ó, cuja, quem, mim, ela. Não há crase. Não há crase antes de plural, se o a estiver no singular. Eu não vou a festas. Eu não vou a festas. Esse a é só uma preposição. Então não tem artigo. Tá? Então não há crase antes do plural, se o a estiver no singular. Eu não assisto a novelas. Então novelas no plural e o a no singular. Não há crase. E não há crase antes de pronome de tratamento, com exceção de senhora, senhorita, dona e madame. Então não há crase antes de pronome de tratamento. Fez alusão a vossa senhoria, não há crase. Fez alusão a sua majestade, não há crase antes de pronome de tratamento. Fez alusão a você, não há crase. Então eu falei para vocês, ó, não há crase antes de masculino, antes de verbo, antes de pronome demonstrativo, antes de pronome indefinido, entre palavras repetidas, antes de plural, se o a estiver no singular, antes de cuja, quem, mim e ela, e antes de pronome de tratamento, com exceção de senhora, senhorita, dona e madame. Tranquilinho? Mais um caso para vocês, gente, os casos especiais. Casos especiais, ó, cabem aqui na minha mão. Casa, distância, horas, cidade e terra contrário de bordo, de mar. Precisam estar especificados para haver crase. Fui à casa, não tem crase. Fui à casa dos meus pais, tem crase. Viam-se à distância, não tem crase. Viam-se à distância de 10 metros, crase. Tá? Os marinheiros voltaram à terra, sem crase. Os marinheiros voltaram à terra de seus ancestrais, com crase. Fui a terrenos, sem crase. Fui a terrenos de meus ancestrais, com crase. Casa, distância, terra, horas. Por exemplo, chegarei após as 10 horas, sem crase, não especificou. Após as 10 horas pode ser 11, 12, 13. Chegarei às 10 horas, crase. Às 10h15, crase. Então você precisa especificar a hora, a distância, a terra, contrário de mar, hora, distância, terra, cidade e casa. Precisam estar especificados. Molezinha, pessoal, só para a gente acabar, algumas dicas para vocês. Fui à Bahia, voltei da Bahia. Então fui a, voltei da, crase a. Então fui à Bahia, crase, porque eu voltei da Bahia. Olha a preposição mais o artigo. Fui à Bahia, voltei da Bahia. Fui a Pernambuco, voltei de Pernambuco. Aí não tem crase. Então fui à Bahia, voltei da Bahia, crase na Bahia. Fui a Pernambuco, voltei de Pernambuco, não tem crase. Fui a, voltei da, crase a. Fui a, voltei de, crase para quê? Uma brincadeirinha que a gente faz para vocês gravarem o conceito da crase. Só mais um pedacinho, gente. De segunda a sexta, não tem crase, porque o de é preposição e o a também é uma preposição. Agora, se eu falar da segunda à sexta, haverá crase, porque o da é preposição mais artigo e o a é preposição mais artigo. Então, da segunda à sexta, crase. De segunda a sexta, não há crase. Vamos trocar por sábado. De segunda a sábado, masculino, ó. De segunda a sábado. Ó, da segunda ao sábado. E aí deu ao, como a gente combinou. Se der ao, crase. Então, de segunda a sábado. De segunda a sexta, sem crase. Da segunda a sexta, com crase. Estão entendendo? Funciona mais ou menos assim, gente, ó. De 14 a 20 de maio. De 14 a 20 de maio. Não tem crase, porque o de é preposição e o a também é preposição.
Mas se eu falar das 14 às 20 horas, haverá crase. Porque o das é preposição mais artigo e o a também, o as, preposição mais artigo. Das 14 às 20 horas, com crase. Entenderam, pessoal? Espero ter colaborado com vocês no uso do acento indicativo de crase, o acento grave. Obrigado, pessoal. A gente volta com outra aula amanhã ou depois.